não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes. Atos capítulo 20, versículo 17, 18, 28 e 35. E os encontramos em Jerusalém sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte nas deliberações e sendo chamados os irmãos. O decreto desse concílio começa, portanto, assim, Atos 15, 23. Os apóstolos, os presbíteros e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte do governo, disciplina e superintendência das igrejas particulares e que pertencem, e da igreja em geral, quando para isso são chamados, conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra. No desempenho de seus deveres e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos dos seus pecados. Velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja. Admoestam os que se portam desordenadamente. Impedem, quando é possível, a profanação do sacramento e da comunhão. Exercem a disciplina entre os impenitentes. Readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã. E quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos e assembleias gerais de nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com outros presbíteros e ministros da palavra. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento dos seus deveres, e os membros da igreja devem sustentar os braços destes seus eleitos, auxiliando-os no trabalho e orando por eles no seu ministério. Desta forma, a manifestação de Deus acerca do diaconado tem também as mesmas instruções. As Sagradas Escrituras nos apresentam em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Em Atos, no capítulo 6, versículos 1 a 6, a palavra de Deus nos mostra que, tendo crescido o número de discípulos e havendo suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhessem dentre si 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem constituíssem sobre esse negócio. Diz a Escritura que este discurso agradou a toda a multidão e que, eleitos 7 homens, foram estes apresentados aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. Qual foi a origem do diaconato na igreja cristã? Que este ofício continuou a ser considerado necessário e importante na igreja, prova o fato de ser dirigida uma epístola por Paulo a Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, e assim também a descrição de suas qualificações, como nos mostra a palavra de Deus em Atos capítulo 6. No primeiro destes lugares, lê-se que os diáconos sejam de boa reputação
verdade sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e sua própria casa. Compete, pois, aos diáconos, primeiro, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos. 2. Distribuir estas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. 3. Zelar pela boa ordem do serviço divino e pela decência, limpeza e ordem do templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e da caridade fraternal e da ordem mútua. Fazendo assim estas afirmações, destacando esses princípios, é verdade que a igreja espera muito dos irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo necessita do trabalho dos irmãos, precisa da colaboração dos irmãos, e a igreja, de certa forma, espera receber dos irmãos a correspondência necessária para que neste momento os irmãos sejam investidos neste cargo, com a autoridade que nos foi dada mediante a mesma investidura. Então, neste momento, nós vamos orar pelos nossos irmãos, como já estamos fazendo há muito tempo, desde o período em que eles foram eleitos, há mais de 6 meses atrás, para que os nossos irmãos pudessem, neste momento, tornar-se líderes efetivos da igreja. Nós vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração em prol dos irmãos. Eu convido neste momento o presbítero Joaquim de Longo, igreja de Iraí, Minas, que está conosco nessa noite, que esteja orando pelos irmãos, para que o Senhor nos abençoe no trabalho, no ministério e na maneira certa de proceder mediante destes ofícios. Convido a todos a se ficarem em pé, se puderem, nós possamos orar nesse momento, dizendo amém, juntamente com o nosso irmão, através da sua oração. Grandioso e excelso, soberano e amado, querido Pai Celestial, nós te agradecemos, ao Pai, por esse momento tão especial para a tua igreja, nesse momento de ordenação do nosso Senhor. Te agradecemos, ao Pai, pela vida dessa igreja. Te agradecemos a Deus porque o Senhor já deu a sabedoria, a direção, a orientação para que elas elegessem a Deus esse nosso irmão Saulo e também nosso irmão Cleide. O Senhor esteja abençoando, a Deus, a cada um deles. Esteja, Deus, investindo de autoridade na função do presbítero ao presbítero Saulo. Ele tenha, Deus, a direção do Senhor, a orientação do Santo Espírito, que ele anuncie a tua palavra, pura, livre e eficaz pela ele. Abençoe também o nosso irmão Cleide, dirigindo sua vida, Deus, que ele tenha a direção, a orientação do teu Santo Espírito, Deus, para que também esteja, Deus, cuidando da tua igreja, ajudando, Deus, na parte administrativa da igreja e colaborando também no anúncio do teu evangelho. Amém. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja abençoando esta igreja e receba bem em nome desses nossos irmãos, e que todas as decisões do conselho, também dos diáconos, sejam, Deus, obedecidas por esta igreja e que sejam, Deus, decisões sábias e vindas do Senhor e orientadas pelo teu Santo Espírito. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja abençoando de maneira especial o prédio, à frente dessa igreja, como ministro, que ele seja, Deus, sempre instrumento em tuas mãos na administração da mesa, na pregação do teu evangelho e na direção e apoio ao teu povo. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja nos preparando também, Deus, para estar participando desse culto que já iniciou e também na ceia do Senhor.
Pedimos que fique conosco, no guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. A igreja poderá se sentar e os irmãos permanecerão de pé. Eu farei perguntas aos irmãos neste momento. Por isso, como eleitos por esta igreja,